o estado eterno. Este termo não é encontrado nas Escrituras, mas transmite um pensamento bíblico. Os instrutores bíblicos o usam quando se referem a uma condição de coisas que Deus criará nos céus e na terra depois que o tempo terminar seu curso, isto é, depois do milênio. Há apenas 3 lugares nas Escrituras onde o estado eterno é descrito. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Passaremos a leitura. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12 a 13. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nosso estado eterno, a reconciliação de todas as coisas, será completa. Tudo estará de acordo com a mente de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20. O pecado e a morte existirão no milênio. Salmo 101, versos 5 e 8. Isaías 65, 20. Zacarias capítulo 5, versos 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Durante o milênio, a justiça reinará. Isaías capítulo 32, verso 1, capítulo 61, verso 11. Será a regra de vida para todos na terra. Tudo que levanta a cabeça contra ela será julgado e derrubado. Mas no estado eterno, a justiça habita pacificamente. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Não haverá necessidade de impô-la, pois não haverá poder contrário para resistir a ela. Tudo será de Deus, e ele será tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. A Escritura diz que Cristo e os santos celestiais reinarão para todo sempre.
que é o estado eterno. Cristo terá entregado o reino ao Pai, e não haverá necessidade de governo na terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Assim o milênio será para a reivindicação do caráter de Deus, mas o estado eterno será para a satisfação de seu coração. O milênio será o dia do Senhor, Isaías capítulo 1, verso 12, e o dia de Cristo, Filipenses capítulo 1, verso 6, verso 10, capítulo 2, verso 16. Mas o estado eterno será o dia de Deus, 2 Pedro capítulo 3, verso 12, e o dia da eternidade, 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Tudo no céu e na terra refletirá a glória de Deus naquele dia eterno. O céu e a terra permanecerão como lugares distintos por toda a eternidade, mas eles estarão em uma condição inteiramente nova, que será totalmente diferente daquilo que conhecemos hoje. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz que o mar já não existe. Isto, tomado simbolicamente, indica que não haverá mais separação nas circunstâncias que conhecemos hoje. O mar é um elemento separador da natureza ou na natureza e é usado neste versículo para indicar a separação em circunstâncias, espaço, tempo e nacionalidade, etc. Portanto, as dimensões do tempo, limites geográficos, limites e diferenças humanas desaparecerão. Não haverá nada para separar o homem da feliz comunhão uns com os outros e com Deus. Uma condição de felicidade imutável permeará tudo. Assim, não haverá mais lágrimas, morte, tristeza, choro e dor. Coisas essas que são resultado direto do pecado. Apocalipse capítulo 21, verso 15. A Nova Jerusalém será vista como a morada eterna da Igreja, que será adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Assim, a Igreja existirá como uma entidade distinta dos outros grupos de pessoas redimidas, como sendo a noiva de Cristo. A Igreja como a esposa do Cordeiro, o que ela será no milênio, ajudando o governo da terra. Apocalipse capítulo 21, verso 9. Cessará no estado eterno, mas a Igreja como noiva de Cristo continuará pela eternidade. Ela estará lá totalmente para o seu gozo e para a satisfação do seu coração. Da Nova Jerusalém é dito que vem de Deus, mas não há indicação de que ela toque a terra. Assim, o céu e a terra permanecerão distintos no estado eterno, mas estarão na mais estreita harmonia. Naquele dia eterno será triunfantemente declarado: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Este é o grande desejo de Deus, habitar em comunhão com os filhos dos homens. Provérbio capítulo 8, verso 31. Quando isso ocorrer, será anunciado triunfantemente: está cumprido. Apocalipse capítulo 21, verso 6. Isto marca o cumprimento do propósito de Deus para com o homem. Apocalipse capítulo 21, verso 8, afirma que haverá também um estado imutável de condenação para os perdidos. 8 classes de pecadores são mencionados como estando sob a eterna condenação do lago de fogo. O estado eterno não tem fim. Isto é muito solene.